Bom dia, oitavo ano, tudo jóia, meus amores? Preparados para mais uma semana intensa de estudos? Espero que sim, hein, meus amores? Vocês devem ter reparado na semana passada que nós acabamos o nosso módulo 1, eu enviei para vocês a chave de correção das últimas páginas, né? Tiramos dúvidas nas lives. E aí agora a gente vai avançar para o nosso módulo 2, tá bom? Então vocês podem pegar o módulo 2 para acompanhar a aula de hoje. Vamos estudar o capítulo 3, Povo, Cultura e Nação. Para essa semana eu vou gravar duas aulas para vocês, que eu quero que vocês acompanhem, por favor, tá? Que são sobre assuntos um pouquinho diferentes, então eu optei por fazer dois momentos com vocês, tá bom? Então nós vamos começar nesse capítulo 3, lá na página 358. Vocês podem pegar lá para poder acompanhar comigo a aula de hoje, tá? Então, o primeiro assunto que nós vamos estudar nesse capítulo é cultura. E para começar a falar sobre cultura, nação e território, o livro vai trazer para vocês alguns conceitos que são muito importantes, que vocês tenham em mente para diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então a gente vai estudar um pouco sobre o que é cultura, o que é território, o que é limite, o que é fronteira, o que é uma nação, tá? E é importante para que vocês consigam se organizar. Então, prestem atenção numa dica. Pega o caderno de geografia e faz uma anotação do que é cada um desses elementos. Escreve um pouco com as palavrinhas, com as suas próprias palavras. Então coloca lá, por exemplo, cultura. O que você entendeu sobre cultura? Pá, 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 pá. Sobre território. Tá, 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 tá. Sobre limite. Tá, nananana. Faz como se fosse um dicionáriozinho seu, para que você tenha um controle de todos os elementos que a gente vai estudar, porque são vários e às vezes confundem. Não se preocupem em decorar todas as características de todos esses elementos logo nessa primeira semana, tá bom? Não é assim. A gente vai estudando, a gente vai estudar o capítulo inteiro e ele vai várias vezes tocar nesse assunto. Então a gente vai falar sobre território, nação, cultura, limite, fronteira em vários momentos. Então isso tudo vai fazendo com que esse conteúdo vá ficando cada vez mais fixado na cabecinha de vocês e também faremos exercícios, tá bom? Então não se preocupem em memorizar tudo nessa semana, porque não é assim que funciona e não tem necessidade, tá bom? Eu quero que vocês, aos poucos, que vocês vão entendendo o que é cada um desses conceitos e que aí automaticamente isso vai fixando na cabecinha de vocês, ok, meus amores? Então vamos lá começar na página 358, como eu falei com vocês. Agora nesse primeiro momento a gente vai falar da 358 e da 359, tá bom? Então, eu separei alguns parágrafos aqui que eu gostaria que vocês grifassem no livro de vocês. Aí vocês podem usar um marca-texto, um lápis, o que for do gosto de vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, ó. De modo geral, a cultura envolve elementos, né? A cultura vai envolver vários elementos, como a língua, o que a gente fala, receitas culinárias que aprendendo com os pais ou com os avós, objetos fabricados, estilo de edifício, religião, vestimenta. Também fazem parte da nossa cultura outros aspectos do nosso cotidiano, como música, que a gente reproduz e ouve, obras de arte, livros, filmes do nosso povo, tá? Então, vocês estão vendo como que os elementos que fazem a cultura de um povo são vários, né? Os livros, a culinária, por exemplo, culinária para mim é um dos que mais caracteriza a cultura de um povo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos italianos, a gente sempre lembra, né, da comida, ai, delícias, as massas, né, que são coisas típicas da Itália. Quando a gente pensa também dentro do território brasileiro, a gente também tem coisas que são típicas dentro do território brasileiro, né, e lembrando que dentro do território brasileiro a gente tem uma diversidade gigantesca, que depois a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Então, vários são os elementos que caracterizam a cultura de um povo, né, a culinária, na minha opinião, é um dos que mais se destaca, mas a língua também é algo, né, importantíssimo. Por exemplo, dentro do território brasileiro, aqui todos nós falamos português. Na Itália, né, a língua oficial é o italiano. Então, prestem atenção aqui nesse primeiro mapa, que é um mapa que vai mostrar as principais línguas que nós temos faladas aqui no território, né, no mundo todo, né? Então, por exemplo, ó, o inglês está representado aqui nesse tom de verdinhozinho, assim, mais clarinho, né?
Então aqui você tem os Estados Unidos como grande destaque do inglês. Você tem aqui na África também, aqui na Austrália também, tá? O português, quer ver? Português, ó, tá com esse verdinho meio verdinho, estranho, né? Um verdinho meio cor de burro quando foge. Aqui no território brasileiro, aqui em alguns países da África também nós temos o português sendo falado. Então, meus amores, olha a diversidade de línguas que nós temos no mundo. Várias línguas, né? Então, isso também é uma característica, é uma dica para você perceber a diversidade cultural que nós temos no mundo. Nós temos várias culturas, né, espalhadas pelo mundo todo, tá? Aqui depois, eu até destaquei aqui com uma setinha, ele traz para você a origem da palavra cultura, tá? Então vocês também podem grifar isso aí no livro de vocês, tá bom? Então acompanhem aqui comigo, ó. A origem da palavra cultura remete ao latim. Nos dicionários está relacionada à agricultura e ao cultivo. Essa associação vem da ideia de cultivo do conhecimento, olha que bacana, por meio da educação e da transmissão desses elementos entre indivíduos e gerações. Porque é transmitido, né? Por exemplo, as receitas de um povo, elas são transmitidas de um para o outro. A língua, ela é transmitida, né? Eu transmito para o meu filho transmite para o neto e tananã, 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 e assim sucessivamente, tá bom? Nesse sentido, a cultura representa um conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças que fazem parte de um passado histórico compartilhado por uma sociedade ou associado a um determinado grupo humano. Então, aquele grupo humano ou aquela sociedade partilha desses mesmos elementos. Bom, meus amores, vocês vão estudar muito sobre isso também com a tia Renata, tá? A tia Renata vai estudar também com vocês sobre cultura, tá? Outro elemento aqui importante que eu destaquei aqui para vocês, lá na página 359, também grifa lá, o primeiro parágrafo das 359, ó. Considera-se que um grupo de pessoas apresenta uma identidade cultural quando ela compartilha crenças, hábitos e outros elementos. Essa identidade constitui uma consciência coletiva baseada nos laços e no sentimento de pertencimento àquele lugar. Grupos que compartilham uma mesma identidade cultural são reconhecidos como uma nação. Isso é muito importante, então presta atenção. Aquele grupo que partilha os mesmos aspectos culturais, então quer dizer, nós temos uma mesma identidade, nós temos elementos que nos conectam. Então nós temos a mesma língua, nós temos, né, os mesmos aspectos, questão, por exemplo, como nós comentamos a questão da alimentação e tudo mais, todos esses elementos, quando nós temos essas mesmas características, nós vamos ter uma identidade cultural. E quando o povo tem uma identidade cultural, a gente vai ser reconhecido como uma nação, tá? Por exemplo, aqui no Brasil nós somos uma nação, certo? Aqui, por exemplo, aqui no livro ele traz para vocês uma manifestação cultural que faz parte da característica do povo brasileiro, né, da nação brasileira. Gente, não significa que todo mundo goste de tudo, não é isso, tá? Mas acontece que isso faz parte da nossa característica cultural, da nossa identidade cultural. Por exemplo, a questão aqui do carnaval, certo? O carnaval é uma manifestação cultural brasileira, ok? Então, ó, manifestações culturais como carnaval se enraizam nas tradições dos grupos e lugares, tornando-se parte indissociável de sua identidade, tá? Aqui no caso, uma representação lá no Rio de Janeiro. Aqui, ó, outro item importante aqui que eu destaquei para vocês. A cultura de uma nação, ela não é estática. O que significa isso? Que nós não temos a mesma cultura desde o surgimento do povo brasileiro e vamos manter essa mesma cultura até acabarmos. Não é assim que funciona. A cultura muda. Por quê? Porque a gente se mistura com outras nações, com outros povos, com outras culturas. Então a gente agrega, certo? Características de outras culturas são inseridas dentro da nossa, características da nossa são inseridas na outra. Então a gente vai tendo essa mistura e aí a gente vai ficando cada vez, né, com
uma miscigenação maior, e aí a gente vai tendo cada vez características culturais mais ricas, né? E é isso que vai acontecendo. Aqui, por exemplo, ó, outro exemplo de manifestação cultural, a celebração da independência nos Estados Unidos, tá? Então, esses elementos todos, meus amores, são características da cultura daquele povo, certo? Cada nação, cada povo vai ter as suas características. E lembrando sempre que a gente sempre vai ter essa mistura, tá bom? Isso é por quê? Porque vivemos num mundo globalizado, certo? Então as pessoas viajam, as pessoas se mudam de um lugar para outro e o que acaba enriquecendo cada vez mais a cultura. Ok, meus amores? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, é só mandar para mim. Lembrem-se de estudar, de ler com calma, de grifar e de assistir a videoaula quantas vezes forem necessárias, tá? Um beijo no coração e até a próxima.